Sim? Agyanati Mirandasya Gyananjala Shalakaya Sakshuru Militam Yena Tasmi Shri Guruve Namaha. Ok, Jagadev a todos, uma boa noite. Nós celebramos o Diwali a semana passada e ficámos então comprometidos de que falaríamos um bocadinho só sobre o Diwali neste satsang, tá? Fazendo um bocadinho o que é a história do Diwali, resumidamente, obviamente, e também as comparações e as ilações que nós podemos tirar do Diwali para a nossa própria vida. Para isso vamos ler Bhagavad Gita, capítulo 4, verso 7. Yada yada hidansya gladir bhavati bharata abhutanam mandamarsya tadatamanam sirjamaham. Sempre que há o declínio do Dharma, como atualmente, e a ascensão da injustiça, eu faço-me nascer. São as palavras de Shri Krishna. E no 4.8, Paritranya samudanam vanavamami yuge yuge. Para a libertação dos bons, para a destruição dos malfeitores, para impulsar os justos, eu nasço de geração em geração. Estes dois versos são dos versos mais conhecidos e mais famosos do Bhagavad Gita, em que Krishna refere, nos primeiros 6 capítulos, o que não é tão normal acontecer, ele apenas dá uns fogachozinhos da sua divindade e da sua natureza, mas neste capítulo 4, e nomeadamente nos versos 7 e 8, ele refere que quando existe ausência de Dharma neste mundo, quando existe adharma, portanto, adharma é a ausência de Dharma, Dharma poderá ser lido como o propósito desta vida ou a forma correta de se viver, debaixo dos mais variados significados que possa ter a palavra Dharma, mas se a encararmos como o propósito da nossa vida ou a nossa forma correta de viver, Krishna diz que quando existe essa ausência, ele encarna neste mundo. E isso é um avatar. O avatar, literalmente a palavra avatar, significa a descida do divino no corpo humano. Estamos numa fase de Adharma, como nós todos sabemos, e temos o nosso Prem Avatar, o nosso avatar do amor, o nosso Guruji Paramahansa Vishwananda. Esta história está conectada, ou estes versos poderão estar conectados desta manifestação do avatar na Terra com Sri Rama, para nos conectarmos com o Diwali. Diwali literalmente significa a linha de luz. Essa linha de luz foi dada pelos habitantes da Ayodhya, onde Sri Rama, o grande príncipe, morava, ou vivia, e depois dele estar fora, eles construíram essa linha da qual eu já vou falar mais à frente. Para quem não sabe, Sri Rama é um avatar de Narayana e ele encarna neste mundo como o símbolo do Dharma, o símbolo de como viver, o filho perfeito, o marido perfeito, o irmão perfeito. Tudo o que ele fazia era debaixo de uma perfeição, para aí ser como exemplo, ser visto como um exemplo por todos nós, ser visto por um exemplo como todos os habitantes da Terra naquele momento. Sri Rama, nessa altura, quando cresceu e foi educado para ser o próximo rei, que tinha uma adoração enorme pelos seus pais, que o pai dele era completamente, o rei de Dhritarashtra era completamente embevecido e completamente encantado com Sri Rama, porque ele encantava as suas pessoas. Sri Rama acaba por ir por 14 anos para o exílio. 14 anos para fora do seu reino. E isso deveu-se a duas promessas que Dhritarashtra deu à sua segunda mulher, que é Kai, que lhe salvou a vida
numa batalha. E numa batalha que Cai salva-lhe a vida e Dhritarashtra, debaixo da sua gratidão e debaixo do seu amor para com ela, diz-lhe: eu concedo-te 2 desejos, 2 poderes para que tu vais exercer quando quiseres e eu vou cumprir. Cai tinha um filho que era Bharata. Bharata, irmão de Rama. Kaushalya, mãe de Rama, porque Dhritarashtra tinha 3 mulheres. E um dos irmãos era Bharata, um dos irmãos de Rama. Cai tinha o desejo, dentro dela própria, simbolizava esse desejo de que o filho deveria ser o rei, o próximo rei, do reino de Ayodhya e não Rama. Quando está perto de fazer a coroação do príncipe Rama, Cai exerce o seu desejo e diz: não. Dhritarashtra, não é Rama o próximo rei tem que ser Bharata e Rama deve ir 14 anos para o exílio. Dhritarashtra fica debaixo de uma depressão enorme, que não sabe como é que há de gerir, mas Rama, na sua personagem de filho perfeito, na sua personagem de homem perfeito, vai ter com o seu pai e diz: não, vamos honrar o teu compromisso. Vamos honrar a tua promessa. Eu vou para o exílio, não tem problema algum. E aqui é mais uma demonstração de idoneidade de Rama. Dhritarashtra completamente devastado, Rama vai para o exílio, vai para a floresta com a sua mulher Sita e com o seu irmão Lakshmana. Na floresta, Rama tem, como qualquer outra pessoa, altos e baixos. Obviamente que ele é o Avatar, obviamente que ele é Deus, mas Deus personifica-se para demonstrar e para ser um exemplo para todos nós. E debaixo desses altos e baixos, e principalmente dos baixos, e quando ele sofre, porque sofre várias vezes durante todas essas aventuras que poderão ser lidas na história de Rama, debaixo desse sofrimento enorme, ele encontra sempre uma solução. E esse é o primeiro paralelismo que nós poderemos fazer. É esse paralelismo de que, debaixo desse sofrimento, qualquer um de nós tem, que nós muitas vezes pensamos que é o nosso principal sofrimento deste mundo, nós poderemos ter sempre uma solução. Por aí fora, Rama tem as suas aventuras e desventuras, até que lhe acontece uma desgraça enorme, que é quando Ravana, o demónio que existia e que vivia em Lanka, vem e rapta a sua mulher Sita. Leva a sua mulher Sita para Rama, e então a próxima aventura de Rama é: nós temos que ir conquistar Lanka, nós temos que ir buscar Sita novamente. E assim acontece. Rama conhece Hanuman, conhece Sugriva, um batalhão de pessoas e de macacos com eles junto, entram, invadem Lanka e conseguem então trazer Sita de volta. Essa vitória, o dia dessa vitória de Rama para com Ravana, ou seja, quando ele mata o demónio que simbolizava todo o ego, quando Deus mata o ego, quando Deus acaba com o ego, o que acontece é celebrado no 10º dia de Navaratri, que é o Dussehra. Esse é o 10º dia de Navaratri. E os 20 dias que distam de Dussehra até à chegada de Rama, é uma jornada de 20 dias, e é este último dia, quando ele chega ao reino, que simboliza o Diwali. Esse caminho é iluminado por todos os habitantes da Ayodhya, debaixo de um amor enorme. Essa linha de luz, Diwali, é a conquista da sabedoria sobre a ignorância. É a conquista da luz sobre a escuridão. É a conquista da ignorância, é a conquista do conhecimento sobre a ignorância. E é ele que chega à Ayodhya, debaixo de todo o amor de todos os habitantes, inclusive do seu irmão Bharata, que não quis reinar, que não quis tomar o trono. Reinou apenas porque Rama lhe disse para o fazer, lhe pediu por favor para o fazer, e ele sempre que tomava uma decisão debaixo de uma humildade enorme, ajoelhava-se, prostrava-se perante
as paducas de Rama e perguntava qual seria a melhor solução para aquele problema durante todos aqueles 14 anos. Rama, quando chega a Ayodhya, a primeira coisa que faz é fazer um puja, fazer um ritual a Lakshmi. Porque Lakshmi é a Mãe Divina e é a Mãe Divina que nos leva ao encontro de Deus. É a Mãe Divina que nos ajuda a isso. A Lakshmi e a Ganesh. Porque nós, quando pedimos à Mãe, a Mãe dá. Mas devemos pedir as coisas certas e é a Ganesh que nos dá essa inteligência. A partir daí, o Diwali está descrito e é essa linha de luz que nós devemos ter sempre connosco, dentro de nós. O que acontece muitas vezes é que quando nós cometemos alguns erros, pensamos que são os erros que nos podem trazer alguns sofrimentos. Lembro-me, estava a contar isto no curso de Atma Kriya Yoga há 2 dias atrás. Lembro-me quando o Guruji me ligou e disse: Citram, vou ter contigo à Grécia. E eu, debaixo de um stress de trabalho enorme, estava a trabalhar das 7 da manhã às 11 da noite, quando ele me diz isto, eu pensei: não me dava muito jeito. A estupidez tomou conta de mim e eu disse: não me dava muito jeito. Pensei para comigo. E depois pensei: estás parvo? Tu vem ver, não me davas, que estupidez é esta e tal. Assim. E aquilo passou 2 semanas, porque ele só viria de passar 2 semanas, e passado nessas 2 semanas, 2, 3 vezes pensei isto. Ainda bem que o Guruji veio, tão bom, tão bom. Mas por acaso isto agora aqui no meio disto, como é que eu vou encaixar isto tudo e tal? Assim. Ok, a coisa passou e o Guruji tem uma família muito amiga na Grécia e ele disse: Citram, vais-me pescar à casa da Zoe, eu vou jantar à casa da Zoe, tu vais lá jantar e depois vou contigo. Sim senhora, Guruji, vamos a isto. Ok, encontramos na casa da Zoe, um jantar espetacular, tudo ótimo, só rir, vamos embora, vamos de saída, despedimos da Zoe, vamos para o carro. Abre a porta do carro, por favor, Guruji, entre, faz favor, o Guru entra, fechei a porta, dou a volta, abri a porta, sentei-me e a primeira coisa que ele me diz foi: então, não querias que eu viesse? Eu, se houvesse um buraquinho naquele momento, não estava dentro do carro, não dava jeito, mas se houvesse um buraquinho naquele momento eu não sabia onde é que me queria meter. E eu disse: não, porque havia uma parte que queria que ele viesse, não é? Então agarrei-me àquela parte. Estes erros muitas vezes acontecem por ausência de conhecimento. Não só porque nós, porque nos deixamos envolver nesta rotina diária e olhamos para este mundo material e apelhamos às nossas ações, etc, etc, etc. Mas se nós obtivermos o conhecimento de que quando um avatar, de que quando uma alma, de que quando a nossa alma toma conta das nossas ações, e nós, sabendo que isso é possível, nós começamos a destrinçar o que é realmente válido e o que não é realmente válido. Mesmo que nós tenhamos os pensamentos, porque a mente é feita para pensar e ela vai pensar. O segredo está na importância que eu vou dar a esses pensamentos. E se eu não vou dar tanta importância, ou se eu digo: ok, não é assim. E se eu não me deixo identificar com essa mente, e se eu não me deixo controlar por essa mente, eu consigo ter a percepção de que quando um avatar vem para nos ver a todos nós, das suas mais variadas formas, como ele nos visita a todos nós podemos ter a percepção disso. E ele deu-nos um conhecimento fundamental. Ele disse um dia que todas as horas, literalmente, Deus manifesta-se dentro de nós. Foi o que ele disse. Cabe-nos a nós conseguir ter o conhecimento suficiente para ter a percepção de que Ele está sempre connosco e que todas as horas Ele se revela a nós. Não nos deixarmos consumir por este sofrimento, que por vezes temos e que pensamos que somos os únicos no mundo a sofrer, quando há muito mais gente a sofrer e às vezes até muito mais do que nós. Não nos deixarmos consumir por esta rotina diária que nós temos
e deixarmos ficar apegados ao ponto de dizer não me dava jeito que Deus nos visitasse. E quando nós obtivermos esse conhecimento, vamos estar muito mais sustentados para dizer este pensamento é um pensamento estúpido, não é o que eu quero é aproveitar e ser grato à visita que o Guru Paramahansa Vishwananda, Deus, dá a todos nós, todas as horas. Jai Guru.